para esta igreja é: saia do raso. Fala para o teu irmão aí, sai do raso. Estamos no verão, carioca sabe muito bem o que é raso. Gente, eu fico no raso. Nessas praias daqui eu fico um pouco no raso, né? Mas, de vez em quando, meu esposo me chama para ir profundamente, né? Furar as ondas, dar um medo. Mas quando eu vou, consigo romper, como é maravilhoso, né? E na nossa vida com Deus não é diferente. O Senhor também nos chama para sair do raso. E eu fiquei pensando que tem pessoas que nunca vão experimentar de algo a mais de Deus, porque não se permite viver processos, não se permite ser moldado pelo Senhor. E o Senhor nesta manhã, Ele deseja, sabe, falar comigo e com você. Ele deseja fazer algo dentro de nós, gerar uma fome, uma sede, para que nós possamos nos entregar, nos lançar cada vez mais dentro dele. Eu coloquei assim: quem vive no raso jamais verá o que existe nas águas profundas. Ou seja, quando nós estamos em uma praia, se ficamos apenas na areia, nós não vamos experimentar o mar, né? E tem aqueles que vão e que mergulham. Eu até tenho vontade de um dia, né, dar um mergulho lá dentro do oceano, só não tenho muita coragem para isso, mas eu acho muito legal aqueles que fazem mergulho, né? E lá dentro, quando a gente vê pela televisão mesmo, existem diversos, né? Existem tantas coisas lindas e tremendas que na areia não tem, né? Existem estrela do mar. Imagino que deve ser tantas coisas lindas e maravilhosas que eu só vejo pela televisão. Mas é o profundo do mar. Quem está lá na areia jamais vai experimentar. Porém, há também é necessário dar esse mergulho. É necessário ir adiante. E quando nós pensamos em sair do raso, nós pensamos: Deus, Ele está nos chamando a cada dia a caminhar, a romper obstáculos, a vencer nossas próprias guerras, nossas próprias limitações humanas, para experimentar da sua glória, das suas revelações, tudo aquilo que Ele tem para liberar na nossa vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel 47, e a palavra do Senhor vai falar sobre um homem que o Senhor chamou para ele sair do raso, né? Em uma visão, Ele chamou, e o nome desse homem, desse profeta, é Ezequiel. E a palavra de Deus fala, Ele fala assim: depois disto, um homem me fez voltar à entrada do templo. Então, dentro de uma visão, Ele falou: e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. E então ele diz que esse homem levou ele pela porta do norte e me fez dar a volta por fora até a porta exterior para olhar, eis que corriam as águas do lado direito. E ele fala: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. Ezequiel aqui começou, dentro daquela visão, a experimentar de algo diferente, né? Aqui fala que ele fez voltar, o homem me fez voltar. Muitas vezes vamos precisar voltar na nossa vida, para poder encontrar o caminho que Deus tem para nós, para aprender, para poder ser ensinado pelo Senhor, porque Ele tem novidades, Ele tem revelações, Ele tem experiências novas, e muitas vezes estamos tão paralisados nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, que não nos permitimos experimentar de coisas novas em Deus, porque estamos acostumados com o raso, estamos acostumados de estar ali na areia, de não experimentar de novidades, de não correr riscos.
né? Estamos presos muitas vezes a situações. E aqui a palavra de Deus fala: esse homem foi levando ele para uma experiência nova. E as águas saíam do templo. E ali, quando ele foi voltando, ele entrou e ele fala que as águas já estavam subindo. A minha palavra para você nessa manhã: deixa as águas subirem na tua vida. Deixa a sua fé aumentar. Muitas vezes não nos permitimos que a nossa fé aumente. Nossa fé só vai aumentar se começarmos a viver situações improváveis. Nossa fé só aumenta se começarmos a experimentar, a viver provações, a viver coisas que nós saímos, perdemos o controle. Porque enquanto estamos com o controle de tudo, nós não vamos experimentar o sobrenatural. E o Senhor deseja nos levar para um lugar onde nem eu nem você temos mais controle, onde só o Senhor tem controle das nossas vidas. E a palavra fala que então ele disse: saiu aquele homem e tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. O Senhor nos faz passar pelas águas. Ele nos leva. Existem situações que é Deus quem nos pega pelas mãos e nos leva para viver. E muitas vezes achamos que estamos sozinhos, mas não estamos sozinhos. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Existem provações que é o próprio Deus que está nos levando para termos experiências novas, para podermos também ver a glória dele, para podermos clamarmos e vermos o sobrenatural e experimentarmos das suas maravilhas, dos seus milagres, dos seus prodígios. Porque se ficarmos na areia, não vamos experimentar de nada. As águas não vão subir. Se talvez Ezequiel ficasse parado, né? Ficasse preso ali: não, eu não vou molhar meus pés, eu não vou ir mais fundo. E o Senhor chama esta igreja para ir mais fundo. O Senhor está te chamando, e as águas estão subindo, e as águas precisam subir, e nós não podemos ter medo se as águas estão subindo. Isso significa que muitas vezes os nossos problemas passam a não ter mais controle por nós. Nós não podemos mais controlar as situações. Mas não está ficando ruim, está ficando bom. Porque quando nós não conseguimos mais controlar, significa que Deus começa a entrar no comando. Ele está fazendo algo novo, né? Como nós cantamos aqui: eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeita em Ti. Nós precisamos aprender a nos satisfazer cada vez mais com a presença de Deus. À medida que nós conhecemos a Ele, todos os tesouros desse mundo vão perdendo o seu valor, vão ficando sem graça. Não há prazer maior do que a presença do nosso Deus. E as águas então começaram a crescer. E ali as águas estavam no tornozelo. Mas não parou por aí. Por quê? Porque Deus, Ele sempre tem mais para mim, para você. Talvez você já tenha, até aqui estamos em novembro, suas águas ainda estão nos tornozelos, você já experimentou de coisas tremendas com Deus, mas não parou até aqui. Deus tem águas mais fundas para mim, para você, para sua casa, para sua família, nesse ministério. Deus tem águas mais fundas para nós. E eu vou te dizer, o caminho para ir nessa profundidade, o caminho para sair do raso, são as provações. As provações nos levam para as águas mais fundas. Porque aqui nós vemos um homem que estava medindo Ezequiel. E estava ali medindo, e muitas vezes vamos ser medidos por Deus. Vamos ser provados no nosso comportamento. Vamos ser provados nas nossas atitudes. Vamos ser provados na nossa fé. Como que vamos reagir diante daquela situação, diante daquele problema. E vamos sendo medidos. Começamos a ser provados na nossa fé.
Como que vamos reagir diante de um problema que não tem solução, diante das aflições dessa terra? As provações nos levam para as águas mais fundas. Fala para o seu irmão aí, as provações vão te levar para as águas mais fundas. Você está vivendo provações, irmão? Se você está vivendo provações, isso é sinal que Deus está te levando. E nós precisamos nos permitir ser tratados por Deus. Quantos estão se permitindo ser tratados pelo Senhor? Precisamos nos permitir ser tratado. Lá em Tiago, capítulo 1, ele vai dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações. Quem vai ter alegria quando está passando na prova, né? A gente fala, ó, pastor, eu estou na prova. Você não está muito alegre. Mas o irmão Tiago, ele falou, tende por motivo de toda alegria. Precisamos estar alegre. Essa alegria não é uma alegria da carne. Essa alegria é uma alegria que vem de Deus. É uma alegria espiritual. É o gozo do Espírito Santo. Só conseguiremos em meio às nossas orações. Só conseguimos em meio à nossa entrega total para o Senhor. Não é uma alegria que é produzida por prazeres dessa terra. Por mais que busquemos em tudo nessa terra, essa alegria aqui, nós não iremos encontrar. Não é verdade? Quando estamos passando por uma situação, um problema, uma provação, minha amada e meu amado, não adianta você ir para o shopping. Não adianta comer chocolate. Não adianta você fazer tudo que você mais gosta. Por quê? Porque a tua tristeza, ela não vai passar. Ela só vai passar quando você começar a orar. Quando você começar a ir em direção ao caminho que o Senhor está te levando. Muitas vezes o Senhor está nos levando para uma intimidade, para sair do raso, para sair daquela superfície, daquele relacionamento com Deus superficial. Porém, o que Jó falou? Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Até chegar a um ponto onde nós ouvimos o Senhor, onde nós vemos Ele, o agir todo em volta, vendo Ele manifestando o seu poder. Em Tiago 1, versículo 3, vai falar assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, a aprovação, ela te dá perseverança. Quando estamos passando por provas na nossa vida, por momentos difíceis, fique feliz, porque você vai se tornar uma pessoa mais perseverante, mais crente, amém? Mais fiel a Deus, mais íntegro, mais santo, mais perfeito. A nossa intimidade precisa crescer em Deus. A nossa fé precisa crescer. São nesses momentos. Não é quando está tudo bem. Não é quando estamos na superfície. Porque aí as águas vão subindo. Aí a nossa intimidade com Deus começa a subir. E o irmão Tiago fala: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu falo assim, o seu caráter está sendo forjado. Quando uma irmã, um irmão vem conversar comigo sobre as provações, eu falo: minha querida, meu querido, você está sendo forjado no seu caráter. Você está vencendo, você está crescendo, você está criando os músculos espirituais. Quando nos permitimos ser tratados por Deus, quando deixamos Ele aperfeiçoar a nossa fé, aí sim, nós vamos indo mais fundo, vamos saindo do raso. E muitas vezes eu falo assim para um líder, né? Quando um líder vem falar das suas provações, eu falo assim: bem-vindo ao clube. Você está crescendo, você está deixando de ser inocente. E agora você está experimentando de um novo nível com Deus. Bem-vindo, parabéns, que bom. Você saiu do raso. Você está entrando mais profundamente na sua intimidade com Deus, nas revelações, experimentando
mais do Senhor na sua vida. E no versículo 3 fala assim, sabendo, versículo 4, ora, a perseverança deve ser ação completa, ou seja, quando nós não desistimos, quando somos provados, mas perseveramos, mas não desistimos, mas continuamos. O que acontece? A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Sabe, Deus está nos lapidando, Deus está nos aperfeiçoando. Sabe, aquela rixa que você tem, sabe aquela rachadura na sua vida? Deus está moldando, Deus está trabalhando, Deus está dando uma lixadinha, polindo para você ficar mais brilhoso na presença de Deus. Está limpando a sujeira do coração, está limpando aquela mágoa, está curando aquela ferida, sabe, que ainda não foi ali ainda restabelecida, que não foi curada, aquela mágoa que estava escondida e estava te perturbando. Ora, a perseverança deve ter ação completa, porque quando não desistimos, quando continuamos e perseveramos em Deus, Senhor, a minha fé não está perfeita, mas eu vou buscar mais a palavra, eu vou buscar mais entendimento de Deus, eu vou orar, porque eu vou caminhar mais com o Senhor, e eu vou para as águas mais fundas, onde as águas que medem nos joelhos, que já vai falando de uma vida de oração, de intercessão, onde começamos a buscar, onde começamos a orar, a colocar diante do Senhor aquela causa, onde não resolvo mais as coisas no meu braço, com as minhas atitudes, mas eu vou para o joelho. Deus vai responder minha oração, Deus vai fazer na minha vida, onde você coloca as suas causas, onde uma igreja que coloca as suas petições diante do Senhor, Ele vai resolver as minhas causas, porque a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos. Pastora, mas eu tenho pecado, eu sou imperfeito. E por que a palavra fala que é para nós sermos perfeitos? Ele está nos aperfeiçoando no seu amor, íntegro, em nada deficiente. Ele está nos tratando a cada dia, a cada provação. Ficamos melhores, não ficamos piores. A cada problema, a cada prova na nossa vida, nós melhoramos mais. Amém, irmãos? Como igreja, nos tornamos mais cristãos. A nossa fé aumenta mais, não diminui. Eu fico vendo que hoje em dia nós estamos experimentando de um evangelho que quando a pressão aumenta, o povo desvia, o povo se afasta de Deus, escapole um palavrão aqui, não, em nome de Jesus, escapuliu, aí pisa, mete o pé na jaca, como diz a expressão. Em nome de Jesus, não. Você não vai meter o pé na jaca, você não vai escapulir um palavrão. A boca fala do que o coração está cheio. Se eu estou me sentindo fraco, é aí que eu preciso buscar a minha força em Deus. São nesses momentos que eu preciso buscar a perfeição no Senhor. O que Tiago falou? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito. O Senhor nos aperfeiçoa no seu amor, nos aperfeiçoa na sua palavra, porque nós estamos buscando isso nele. Estamos indo mais fundo. Não somos daqueles que recuam, mas nós somos daqueles que avançam mais na intimidade com Deus e cresce, larga as fraldas. Não podemos para sempre ficar nas fraldas. Precisamos crescer, amadurecer como igreja. Precisamos alcançar, uma fé mais sólida, uma fé mais consistente. Não podemos continuar sendo meninos espirituais. Mas o Senhor deseja uma profundidade para cada um de nós, porque Ele tem sonhos para manifestar na nossa vida. Ele tem propósitos comigo e com você.
E uma criança espiritual, Deus não vai colocar os projetos de tamanha responsabilidade nas mãos de uma criança espiritualmente, não. Ele deseja que nós venhamos avançar. E a perseverança deve ter a sua ação completa, para que sejais perfeitos, íntegro, em nada deficiente. Sabe, aquela imperfeição o Senhor lixa, o Senhor trata, e nós choramos, e Ele cura aquela ferida. E Ele vai nos aperfeiçoando, para a glória de Deus. As provações precisam nos levar para um novo nível de fé. Suas provações, seus problemas, suas aflições do tempo presente não pode nos afastar como igreja de Deus. Não podemos nos afastar, não podemos ficar na carne. Pelo contrário, isso tudo precisa nos fazer estar mais próximos do Senhor. Precisamos buscar mais, precisamos orar mais, precisamos ter mais intimidade com Deus, conhecer Ele mais, através da sua palavra, o que o Senhor quer de mim. Eu aprendi dessa forma, né? Na minha escola, quando eu não conseguia tirar uma nota boa, o que eu tinha que fazer? Agora eu vou ter que estudar dobrado. Se eu tirei nota ruim, eu estudo dobrado, né? Os estudantes aí, tem que estudar dobrado, porque aquele meu estudo não serviu. Eu estudei, tirei nota baixa, peraí. Então eu vou estudar de uma outra forma. Eu vou me aperfeiçoar, porque eu quero tirar a melhor nota possível, né? Então, na nossa vida com Deus, eu preciso também buscar o conhecimento do Senhor. Eu preciso me aperfeiçoar nele. Então, as provações na nossa vida, elas precisam nos levar a uma profundidade maior, a uma intimidade maior com Deus. Sabe? Nós não fomos chamados para viver estagnados, parados, estático. O Senhor nos chamou para termos uma vida dinâmica, para vivermos em novidade de vida, uma experiência nova. Não podemos ficar 10 anos, 20 anos na igreja da mesma maneira, sabe? Precisamos crescer no Senhor, precisamos experimentar de um novo nível de fé com Ele, uma fé que opera milagres, uma fé que opera o sobrenatural. Nós precisamos tocar as vestes do Senhor e experimentar de tudo aquilo que Ele tem para liberar sobre nós, tocar a sua graça, a sua glória manifesta. Ezequiel 47, versículo 4, ele diz assim: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me davam no joelho. E vamos continuar, se não desistirmos, se não paralisarmos. Muitas vezes estamos dentro da igreja, mas já paramos há muito tempo. Não deixamos de vir aos cultos, mas estagnamos na nossa fé, estagnamos na nossa comunhão com o Espírito Santo. Sabe por quê? Paramos de obedecer, paramos de enfrentar os desafios, paramos de obedecer e ouvir a voz dEle e continuar a caminhar para as águas que Ele deseja nos levar, para as águas mais profundas. Quem paralisa no meio da caminhada com Deus não vai sair do raso. Se você para, você não sai do raso. A sua vida vai ser sempre essa para sempre. Não experimenta de coisas novas, não experimenta de milagres, não experimenta da glória de Deus, de tudo aquilo, das promessas, das conquistas que o Senhor tem para liberar sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, ministério. Deus tem coisas maravilhosas. A palavra de Deus fala: todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus também diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Então aquilo que Deus tem, ninguém viu ainda, ninguém sabe. Eu não conheço, você não conhece. Nós só vamos saber se continuarmos, se seguirmos em frente. Nós só vamos ver a glória de Deus se não desistirmos, se não pararmos no meio da nossa caminhada.
sabe? Se não morrermos até no meio dela. Quem paralisa não sai do raso, fica só na areia, não experimenta, né? De furar as ondas, de vencer o seu medo, de ser encorajado, de ver a profundidade, de ver o que tem dentro do oceano. Dentro do oceano tem descobertas. Deus tem descobertas para você. Deus tem maravilhas para operar na sua casa, na vida do seu esposo, na vida da sua filha, seu filho, seus pais. Deus tem coisas maravilhosas para operar ali dentro do seu trabalho, na sua escola, por onde você passa. E nós não vamos experimentar se ficarmos no raso. Hebreus 10:38 diz assim. Abre lá enquanto eu vou beber uma água. O justo vive pela fé. E se ele retrocede, o Senhor não tem prazer nele. Olha como essa palavra é forte. Deus não ter prazer em nós. Isso é muito forte. Nós queremos que Deus tenha prazer em nós. Não é verdade? Eu sei que você quer que Deus tenha prazer na sua vida. Eu quero que o Senhor tenha prazer, porque o que vai adiantar eu estar aqui todos os domingos, entregando e gastando a minha vida em Deus, se Deus não tem prazer em mim, se tudo isso é apenas uma religião, se é apenas costume de homens, Deus não tem prazer em mim. Não quero que isso aconteça comigo, nem com essa igreja, mas a palavra fala, o justo vive pela fé. Ou seja, até para vir ao culto, até para viver com Deus, para obedecer, é pela fé. Nós temos que ter fé que nós vamos caminhar, vamos vencer nossas limitações, vamos vencer os nossos pecados, vamos vencer nossas deficiências, vamos vencer no dia mau, no dia da provação, nós vamos vencer, é pela fé. Senhor, me ajuda, eu vou vencer essa luta, eu vou vencer essa aflição, eu não vou ficar aqui parada, eu não vou morrer nesse deserto, mas eu vou avançar, porque eu tenho coisas, o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer na minha vida, na minha família, na minha casa. E a palavra de Deus fala, se você crer, você verás a glória de Deus. Nós precisamos crer para poder ver a glória de Deus. E o justo, ele vai viver pela fé. Sabe, existem coisas que que vamos passar na nossa vida, que não tem sinal, é só deserto, está tudo escuro, não tem sinal, não tem nada, mas eu creio que Deus vai fazer. Eu não sei como, mas vai ser perfeito. Eu não sei como que Deus vai abrir essa porta. Eu não sei como vai acontecer a conversão do meu marido. Eu não sei como vai acontecer a conversão dos meus pais, dos meus filhos. Eu não sei como vai acontecer esse milagre, muitas vezes na minha vida. Mas eu creio que Deus faz, porque o nosso Deus é um Deus que cria e traz à existência aquilo que não existe. Aquilo que não é, Ele faz acontecer. Basta uma palavra de Deus e tudo acontece. Basta uma ordem dEle e Ele ordena os anjos e Ele nos livra e Ele faz o sobrenatural. Quantas vezes experimentei de milagres de Deus na minha casa, na minha vida, né? Desde a minha conversão. O justo, ele vive pela fé. Mas se ele retrocede, o Senhor não tem prazer, sabe por quê? Nem você tem prazer, né? Quando você está ajudando uma pessoa, um filho, e você está investindo, o que acontece? Né? Um treinador, um líder, quando ele desiste, você não tem prazer. Mas quando ele, mesmo que ele não consiga, mesmo que ele fracasse, mas não está desistindo, você tem prazer, não vai conseguir. É assim é o Senhor na nossa vida. Ainda que venhamos a cair, ainda que venhamos a ter nossas fraquezas, nossas dificuldades,
mas nós não estamos retrocedendo, porque nós não somos covardes, não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam, daqueles que vão para as águas que são mais fundas, daqueles que não desistem, que mudam de nível. Há um nível novo para essa igreja. Sabe, há um nível mais fundo para a minha vida e para a sua vida, um nível de fé. Há uma vida em Deus que talvez você não experimentou ainda, que eu não experimentei, que essa igreja ainda não viveu. Há milagres, há uma glória que a gente ainda não experimentou como igreja. E nós não queremos ficar nesse raso. Nós queremos juntos, que é o tema desse ano, juntos, nós queremos avançar e alcançar essa glória. Persevere de joelhos, tenha profundidade na oração. E aqui no versículo 5 diz: mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Vamos crescendo em Deus e chega um estágio onde nós entramos no nível de dependência, no nível onde não conseguimos mais nas nossas próprias forças, não conseguimos caminhar mais na nossa própria vontade, na nossa inteligência, na sabedoria humana. O Senhor deseja nos levar num nível de dependência, onde é: Senhor, me carrega no colo, Senhor, me leva, Senhor, vai à frente, Senhor, faz acontecer. É esse nível que o Senhor quer nos levar como igreja. Deus tem um nível mais profundo. Ele tem um nível de dependência. Mas vou dizer para você, não é fácil viver esse nível de dependência. Muitas vezes não queremos sentir o controle da nossa vida. Queremos sentir os nossos pés no chão, né? E eu me lembro aqui da Raquelzinha, que está fazendo aula de natação. E essa semana ela tirou a boia. E ali a professora me deu um nervoso. A professora foi lá e falou: canguru. E botou ela lá dentro e subiu, né? Porque ela tinha que encostar o pé dela no chão. Ela tinha que ir numa água mais profunda. E o medo da mãe, né? E ela ali gostando, mas ela teve um preparo para aquilo. Ela estava começando a sair do raso. E ela amou aquela profundidade, né? E ela mergulhou mais fundo e foi lá em cima novamente. E tirou a boia. E aquela liberdade, deve ter engolido um pouco de água. O medo, né? E depois ela, não quero mais não. Deu um pouco de medo, mas experimentou de algo que ela nunca tinha experimentado na vida dela. Né? Experimentou de algo tremendo e saiu e ficou maravilhada ali naquele momento. Mãe, eu encostei meu pé no chão. E o que acontece? O Senhor é como, sabe, aquela professora. Muitas vezes o Senhor faz assim, ó, vai e volta. Ai, Senhor, me ajuda, né? Vai, mergulha. Muitas vezes temos que ser tomados, nem que, né? Ali para perder o controle, porque somos tão enrijecidos que nós não queremos largar o controle da nossa própria vida, quando na verdade o Senhor fala: filho, dependa de mim, eu quero te levar mais fundo, perca o medo, eu seguro, eu estou aqui contigo, eu lanço boia se for necessário, para você se apegar, mas você precisa avançar no nível da sua fé. Viver no nível da dependência é sair da limitação humana. Saia da sua limitação humana. Rompa com os seus limites. Muitas vezes estamos ali controlando tudo. E Deus quer que nós venhamos a depender dEle totalmente. Acreditar que Ele faz o impossível acontecer na nossa vida. Saia do raso e vá para as águas que são mais profundas. O Senhor te chama nesta manhã, sabe?